Meu nome é Maurício, tenho 38 anos e cresci na cidade de São Lourenço, no sul de Minas. Se você já esteve lá, sabe, é um lugar calmo, cheio de morros verdes, gente simples, ar frio de manhã e aquele cheiro de café passado na hora. Mas existe uma coisa sobre cidades pacatas que ninguém fala. O silêncio delas é fundo, e quando ele se quebra, você percebe que nem tudo estava quieto. Quando eu era criança, minha avó sempre dizia para eu não passar perto da Capela Velha no alto da serra. Ela falava isso como quem fala do clima, como quem comenta que vai chover. Parecia um aviso antigo, repetido tantas vezes que já fazia parte da rua, das conversas, da cidade. Quando o sino tocar de madrugada, não olha para trás. Eu achava que era a lenda de vó, coisa de interior, até a primeira vez que eu ouvi. A capela era pequena, branca, descascada, feita no tempo em que a cidade ainda era um arraial. Hoje, quase ninguém vai lá. Tem uma estrada de terra que leva até o alto da serra, mas ela fica tomada por mato e só gente teimosa ou turista curioso tenta subir. Na época, eu tinha 15 anos. Estava voltando de um aniversário de um amigo por volta de 00:30. Era inverno e São Lourenço, em junho, é gelada. O nevoeiro desce do morro e parece que a cidade respira pela boca, deixando o ar úmido e lento. Eu estava passando perto da praça central quando ouvi o sino. Uma única badalada. Lenta, profunda, como se alguém tivesse puxado a corda devagar, com o peso do braço, sentindo cada centímetro da corda úmida. A cidade estava vazia. Ninguém na rua. Nenhum carro. E ainda assim, parecia que aquilo estava perto demais, como se o sino estivesse tocando atrás de mim. Meu corpo travou. Eu lembro da sensação certinha. O ar ficou espesso, pesado, como se eu tivesse mergulhado dentro da água. Eu pensei, alguém deve estar zoando. Eu quis acreditar nisso, mas quando eu olhei para o morro, eu vi uma coisa que eu nunca esqueci. A capela estava acesa, e eu preciso que você entenda o peso disso. A capela não tinha energia elétrica desde antes de eu nascer. Ninguém entra lá, ninguém cuida, ninguém limpa, mas a luz estava acesa lá dentro, amarela, quente, tremendo como vela ou lamparina. E o sino tocou de novo. Dessa vez foi mais longo, como um chamado, como um nome dito sem voz. Eu comecei a andar mais rápido. Meus passos ecoavam na rua e eu ouvia meu coração como se estivesse dentro da minha orelha. A noite parecia ter ficado mais alta, mais cheia, como se o escuro estivesse me observando. Quando eu cheguei na esquina da casa da minha avó, ela estava na janela, como se já estivesse me esperando. Ela só disse, "Não responde. Entra." Eu entrei. Ela fechou a porta e trancou com 2 voltas. Depois, encostou a mão no meu peito e percebeu que eu estava tremendo. "Você ouviu, né?" Eu só consegui balançar a cabeça. Ela não me abraçou, não me confortou, não tentou dizer que eu imaginei. Ela só falou, "A cidade enterrou alguém lá em cima, e ele não foi sozinho." Eu não entendi. Eu não quis entender. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu sonhei com a capela por dentro. E o sino não estava sendo tocado por uma corda. Ele estava sendo tocado por uma mão pálida,
magrela, com os dedos esticados demais, como se nunca tivessem visto a luz do sol. Eu acordei com o mesmo som na cabeça. Tong. Lento, arrastado, profundo. Minha avó estava sentada ao meu lado. Ela só disse: "Ele te viu." Quando minha avó disse: "Ele te viu", eu senti um gelo subir pelas minhas costas. Eu queria perguntar quem era ele, mas a boca não respondia. Era como se a resposta já estivesse em algum lugar dentro de mim, num lugar que eu nunca queria abrir. Minha avó levantou, foi até o fogão a lenha e colocou água para ferver. O silêncio entre nós era tão espesso que parecia uma parede. A chama tremia, projetando sombras tortas na cozinha antiga. Depois de alguns minutos, ela voltou e se sentou de novo ao meu lado. Quando eu era menina, a cidade passou por uma seca que durou meses. A água baixou, as plantações morreram e ninguém sabia o que fazer. Ela falava baixo, como se alguém pudesse estar ouvindo. Foi nessa época que chamaram um homem da serra, um religioso, não de igreja, daqueles que acendem vela na mata e sabem conversar com quem já foi. Disseram que ele conseguiria trazer chuva, mas para isso, eu sentei devagar, sentindo o catraz afundar sobre meu peso. Eu sentei devagar, sentindo o colchão afundar sobre meu peso. E o pagamento foi um menino. Meu peito apertou. Ele tinha 12 anos, filho de ninguém. Daqueles que a cidade trata como se fosse invisível. Disseram que era para o bem de todos. A chuva voltou, as plantações se salvaram e ninguém falou mais sobre isso. Eu queria acreditar que ela estava inventando. Eu queria rir, ou me irritar, ou descer correndo até a rua para respirar, mas eu não consegui fazer nada, porque eu lembrava do meu sonho. Eu havia visto o menino, eu sabia que era ele. Minha avó continuou. Ele foi deixado na capela, fechada, selada, e o sino só tocou uma vez, quando tudo acabou. Desde então, eu perguntei: "E agora?" Minha voz parecia vir de longe, arrastada. "Agora você não pode atender." Eu passei a semana inteira tentando esquecer, juro, mas cada vez que eu fechava os olhos, eu via a capela acesa, via a mão segurando o sino e sentia a sensação de que alguém estava me esperando. Na sexta noite, eu não aguentei. Peguei uma lanterna, coloquei um casaco e comecei a subir a estrada da serra. A cidade estava silenciosa como um cemitério. No caminho, eu só conseguia pensar no que minha avó disse: "Quando o sino tocar, não olha para trás." Mas o problema não era olhar para trás. O problema era chegar até lá. A trilha estava molhada de sereno. A mata fechada fazia o caminho parecer mais estreito. Eu respirava meio rápido, meio curto, como se estivesse tentando esconder o barulho da própria vida. Quando cheguei ao topo da capela, ela estava exatamente como eu lembrava. Pequena, branca, descascada, silenciosa, mas a porta estava entreaberta. Eu toquei nela. Ela se abriu devagar, sem fazer ruído. Lá dentro não havia móveis, nem altar, nem bancos, apenas um sino de ferro, pendurado no centro, como se estivéssemos em um ritual que nunca terminou. E então eu vi, no canto da capela, uma figura sentada, magrela, com as pernas dobradas de um jeito estranho, como se nunca tivesse aprendido a sentar direito.
O rosto estava abaixado. A pele era tão pálida que parecia quase grinza. Ele levantou o rosto devagar e os olhos eram vazios, como poços fundos onde ninguém jogou pedra para ouvir o som bater lá embaixo. Ele abriu a boca, mas, ao invés de palavras, o sino tocou. Sozinho. Tong. Eu senti tudo dentro de mim parar. O corpo, a respiração, a mente. Ele não queria que eu fugisse. Ele não queria me machucar. Ele só queria que alguém ouvisse. Ele disse com uma voz fina, quebrada, infantil: eu ainda estou aqui. Eu fechei os olhos. Quando abri, eu já estava fora da capela. Não lembro de descer. Não lembro de chegar em casa. Não lembro de dormir. Mas até hoje, quando o inverno chega em São Lourenço e o ar fica frio e o nevoeiro desce, eu escuto ao longe Tong. Lento, arrastado, chamando. E eu sei, ele ainda espera por alguém. No episódio de hoje você ouviu o relato de Maurício, de São Lourenço, Minas Gerais. Se você também tem um relato sobrenatural e quer ver a sua história contada no canal, mande um e-mail para nós, ele está na descrição do vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Te vejo no próximo relato, claro, se você tiver coragem.